Olá, para você que não me conhece, o meu nome é Edilene. Eu sou cristã, sou pregadora do Evangelho, sou pedagoga, sou educadora infantil. E esse vídeo eu resolvi fazer porque o Senhor tem me cobrado testemunhos. E o testemunho, ele ajuda outras pessoas. Talvez você tenha visto aí algum vídeo meu aí, brincando com criança ou fazendo live no domingo. E você possa pensar, aquela pessoa deve ter nascido num berço evangélico, né? Para estar o tempo todo falando de Jesus. Mas a história que vem por trás dessa pessoa que está aqui é uma história do verdadeiro poder de Deus. Eu sou carta viva de Deus. Eu fui uma criança que nasceu de agricultores. Eu sou filha de agricultores, né? Minha mãe teve alguns abortos até que eu nascesse. E quando eu nasci, eu fui a preciosidade daquela casa. Os meus avós, por parte de pai, o meu avô era tipo um alemão bem branquinho, um galego mesmo, dos olhos azuis. E a esposa dele, a minha avó, era bem pretinha, 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 sabe? Descendente de africano. E meu pai, ele morava num tipo sítio, né? Um terreno lá onde o meu avô tinha comprado, tinha levado os filhos. Meu pai nunca foi muito de trabalhar em lavoura. Então, ele, quando resolveu se juntar com a minha mãe, porque naquele tempo era raro as pessoas casarem, né? Aí ele... O povo dizia que as moças fugiam, minha mãe fugiu. Se juntou com ele e ele começou a ter um pequeno comércio em casa, né? Naquela comunidade onde eles moravam, aquele tipo terreno onde eles moravam, uma espécie de sítio grande, onde tinha várias famílias, várias pessoas. Ele começou a ter uma vendinha, ele vendia alimentos, bebida, e nisso ele foi progredindo. Meu pai sempre foi muito inteligente. Eu sou filha de Severina e do Antônio. E a minha mãe se encantou com meu pai, namoraram, né? Foram morar junto. Teve alguns abortos até que eu nasci. Nasceu a filha do Antônio e da dona Severina. Uma criança muito doente quando nasci, apesar de ser bem gordinha, sabe? Meu avô era apaixonado por mim, que eu era bem da cor dele. A primeira neta da casa da minha avó materna. Por falar nisso, a minha avó materna, ela ficou viúva muito cedo. Aos 30 e poucos anos, mataram o marido dela. E ela se viu numa situação meio difícil, com 3 filhos, mais um adotado para criar e sem marido. Mas a minha avó era uma pessoa muito determinada. E ela disse assim, eu vou criar meus filhos, porque Deus vai me dar forças para isso. Aí você pode pensar, e essa família era cristã? Não, nós não éramos cristãos. Nós acreditávamos em religião. E a religião que a gente acreditava era a religião católica, né? Que era a mais conhecida. Mas a gente tinha muita influência também de candomblé, de umbanda, sabe? Esse povo que vai em todo canto ao mesmo tempo. E eu fui criada assim. Uma criança que nasceu amada e esperada. E apesar de pobre, minha infância foi uma infância muito regada de brinquedos, sabe, de liberdade. Eu era uma criança muito cheia de brinquedos. Eu fui filha única até os 13 anos de idade. Eu admirava muito a minha mãe, porque a minha mãe sempre foi uma batalhadora. Ela sempre inventou coisas para ganhar um dinheirinho a mais. Como meu pai trabalhava com comércio, minha mãe sempre gostou de lavoura também, mas meu pai trabalhava com comércio, né, de vender as suas coisinhas em casa. Ela também, já que ele trabalhava com alimentos, com bebidas, ela resolveu vender coisas de armarinho dentro do comércio do meu pai. Aí eles tinham lá 2 gavetinhas, uma pro dinheiro dele, outra pro dinheiro dela. E ela também foi progredindo nisso. Minha mãe gostava muito
do meu avô. Ela tinha uma profunda admiração pelo sogro. E o meu avô, pai do meu pai, ele também gostava muito daquela nora que era esforçada, tal. Meu avô sempre que ia para a cidade, ele trazia um presente para mim, uma boneca. E quando eu estava com 3, 4 anos, eu já tinha um saco cheio de brinquedo e tudo que meu avô trazia. E essa criança foi crescendo ali. Até que meu avô tinha comprado um terreno muito grande, onde ele botou todos os filhos, fez uma casa para cada filho, e os filhos moravam ali perto por ele. Aí o meu avô adoeceu de uma doença inexplicável. Na época diziam que era macumbaria que tinha feito para ele, porque o terreno que o meu avô comprou era muito grande. E existia uma usina de cana-de-açúcar que queria aquele terreno para plantar cana. E ele disse, eu não vou vender. Aqui é o meu pedaço de terra, eu não vou vender, é a herança dos meus filhos. Meu avô era daqueles homens que davam uma palavra, era uma palavra só. E meu avô adoeceu. E a minha mãe, por ser muito ligada a ele, a nora mais querida dele, ela foi cuidar dele. Ele adoeceu de uma doença que eu não entendo, na época eu era muito criança. E fomos eu e a minha mãe para casa onde colocaram meu avô, afastado do lado do terreno dele, não era mais um sítio, era uma casa numa cidade. E a gente foi cuidar do meu avô, minha mãe foi tratar dele enquanto se descobriu que doença era aquela. Para resumir a história, ele acabou morrendo, mas ele morreu saindo sangue dos poros, todos os poros dele sangravam. E a minha mãe ficou assim, entrou num estado de depressão grave, ela ficou muito triste com a morte do meu avô, ao ponto dela ter um colapso nervoso, ela teve um surto psicótico, ela, né, perdeu a noção e queria se matar. E meu pai contava que ela um dia chegou a me colocar em cima de uma caixa d'água, querendo se jogar comigo com tudo. Aí aconselharam meu pai o seguinte, ó, tira ela daqui, não deixa mais ela viver aqui nesse terreno, para ela não se lembrar tanto dele. Vai morar numa cidade para que a tua esposa tenha saúde, recobre a saúde. Meu pai resolveu fazer isso. Aí a gente vendeu o terreno que tinha lá, né, o sítio, e meu pai veio para a cidade de Xangrande, lá em Pernambuco. Para falar, eu sou pernambucana, eu sou nascida em Pernambuco e atualmente eu estou em Alagoas. Chego já nessa história. Em Xangrande, o meu pai progrediu, né, um pouquinho. Ele conseguiu, ele alugou um salão e a metade do salão ele botou a vendinha dele e atrás a gente morava e dividiu na metade. Naquela época, as crianças não iam para a escola com 6 anos e todos os dias, quando eu via as crianças passarem para o colégio, a nossa casa ficava assim na subida de um colégio, do colégio Maria Amélia, né? Eu ficava chorando. Oh, mamãe, eu quero ir para a escola, eu quero estudar. Aí a mamãe, né? Eu também não tinha registro. Aí a mamãe azucrinou meu pai para fazer o meu registro no cartório, que ela queria dar um jeito de eu estudar. Aí o papai foi fazer o registro. E nesse dia eu lembro porque eu ri demais do que mamãe fez. O papai chegou em casa todo contente que tinha registrado a filha e tal. Aí ela, quando ela abriu, ela pegou o papel assim que ela leu, Edilene Rodrigues de Andrade. Aí ela disse assim, você tá doido, Tonho? Essa menina não tem o meu nome não, é? Ela não é só sua filha não. Eu passei 9 meses com ela na barriga, volta e lá e faça outro registro. Aí ele, mas vai custar caro. Ela pegou, rasgou o registro todinho. Aí meu pai, né, aproveitou-se que ela tinha tido um surto, estava ali para se recuperar, já tinha alguns laudos médicos. Aí meu pai chegou no cartaz e falou, ai moço, pelo amor de Deus, moço, ó, minha mulher, ela sofre dos nervos, ela pegou o registro que eu fiz aqui, rasgou todinho, só porque eu tinha errado os dados. Aí a moça do cartório disse assim, tá certo, Sultana, eu vou entender, vamos sempre fazer o registro, como é o nome da criança mesmo. Aí ele agora colocou um pedaço do nome da minha mãe. A minha mãe se chama Severina Maria da Silva e ela queria que o nome da filha dela tivesse uma parte do nome dela, porque ela tinha visto que as pessoas, quando constituem família, os filhos pegam o nome do pai e da mãe, são filhos assim legitimados. Aí o meu nome ficou Edilene Maria de Andrade. Meu pai voltou para casa com ele disse, olha aí, Severina, o nome da menina tá certo agora. Agora sim, agora tá certo. Só faz coisa errada esse homem. Bom, a partir daí,
A minha mãe chegou no colégio e ela disse, mas rapaz, minha filha todo dia chora para ir para a escola, mas ela não tem 7 anos ainda, ela vai fazer 6 esse ano. Aí a diretora disse assim, não, vamos fazer o seguinte, assim, a gente vai dizer que ela tem 7. A senhora traz ela para cá, ela vai estudar como observadora. E eu ia para a escola, só que desde que eu nasci, quando a gente nasce, Deus dá qualidades para a gente. Por isso que nosso Deus é tão magnífico. Ele faz cada um a sua maneira. Ele dá uma missão para cada um. Ele quer coisas grandes para os seus filhos. E a gente não vê essas coisas. Aquela criança era uma criança criada com muito amor. E Deus tinha me dado talentos já natos. Onde eu cheguei, eu logo me destaquei. Eu aprendi a desenhar sozinha. Eu não perdia uma aula até com chuva. Quando chovia a escola alagava. E eu lá, com as perninhas dentro da água e estudando. Meu pai ia me buscar de guarda-chuva, uma chuva grossa, que lá em Pernambuco chove bastante. A cidade de Xangrande é uma cidade numa montanha e chove muito. E eu nunca perdi a escola. Logo eu me destaquei na sala. Logo os professores, quando eu completei 7 anos, já passei para a idade, para segunda série, não era mais a primeira, porque eu deveria ter entrado na primeira série com 7, só que eu entrei com 6 e com 7, não, ela está preparada para a segunda série, pode entrar. Nessa escola eu fiz grandes amigos. Eu era aquela criança que estudava muito, mas uma criança que fazia amizade com facilidade. E tinha uma filha, uma professora minha, que ela foi até o 4º ano. E ela tinha uma filha que tinha quase a minha idade. E ela tinha muito ciúme de mim, porque a mãe dela falava muito o meu nome. Bom, essa menina se tornou minha amiga. Eu cresci admirando muito meu pai. Meu pai conseguiu comprar um carrinho meio velhinho, mas era um carrinho. Aí quando eu estava em casa, chegava da escola, eu ia com ele comprar bebidas. Tinha um depósito de bebida que ele ia de carro. Eu sempre ia com ele. Vamos, filho. Ele me levava para todo canto. E gostava de ir porque quando a gente ia comprar bebida, tinha uns refrigerantes que vendia assim, uns caçulinhas. Ele comprava para mim e eu tomava. Não podia ver o ronco do carro do papai que eu já estava correndo para ir. E assim eu cresci, uma criança amada, querida, apesar de pobre. Mas na cabeça do meu pai e da minha mãe, aquela doença do meu avô tinha sido macumbaria. E assim, quando meu pai chegou nessa cidade, uma das opções que deram para ele foi para ele procurar um centro espírita para ajudar a minha mãe a se desfazer daquela maldição que tinha vindo com ela, né? Daquela influência maligna dos demônios que mataram o meu avô. E ele acreditou nisso. Por algum tempo a minha mãe melhorou, continuou normal, né? Não teve mais ataques. Aí era comigo agora, porque eu só vivia doente. Eu não podia ver um chuvisco de chuva que eu já adoecia. Muita febre, uma criança que não gostava muito de comer, eu era chata para comer. Minha mãe inventava 1000 comidas, mas era muito ruim de comer. Ao ponto de eu passar dias sem querer comer, enganar minha mãe, dizer que ter comida e não comia e desmaiava. Acabava desmaiando de fome, porque eu não sentia fome, eu não sentia vontade de comer. Minha mãe sofreu muito comigo, porque ela vivia muito em hospitais. E a partir disso ela começou a fazer, eles começaram a dar tudo que eu pedia, né? Não, o médico disse assim, ela não quer tomar refrigerante, não deixa ela tomar refrigerante, pelo menos está tomando alguma coisa. Pior é não comer nada. Aí fui criada com refrigerante, Coca-Cola, comendo coxinha. Eu deixava o almoço para comer coxinha. E minha mãe não tinha o que fazer, porque pelo menos eu estava comendo. E quando eu travava a boca não entrava nada. Muito ruim de comida caseira, não comia quase nada. Só que quando eu completei 13 anos, aí veio a grande decepção com meu pai, porque eu amava meu pai como se fosse um ídolo. Meu pai começou a trair minha mãe. E eu comecei a me revoltar contra meu pai. E chegou um tio meu lá em casa e disse assim, filha, você quer resolver essa situação dentro da sua casa? Aí eu disse, como, meu tio? Era um dos irmãos do meu pai, que ainda estava morando no terreno que era do meu avô, né? Ele disse assim, eu te levo numa casa. E lá tem uma senhora, que a senhora, ela abre. Aí o meu tio disse que era uma casa onde se resolvia as coisas, uma casa espírita. Eu nunca tinha botado meu pé numa casa espírita. E ele disse, ó, filha, pensa aí, que depois a gente vê se você quer isso ou não. Tá certo. Passou um ano, passou 2.
Nesse meio tempo eu me revoltei muito contra meu pai, já era um adolescente. A minha irmã, com 13 anos, no meio dessa confusão todinha, da descoberta do meu pai traindo a minha mãe ficou grávida e nasceu a minha irmã. Quando eu tinha 13 anos, nasceu a minha irmã. E a minha mãe disse assim, você que escolhe o nome da sua irmã. Aí eu escolhi Edileni. O meu nome é Edilene, o nome dela é Edileni. Só tira o E do final e coloca um Y. E nós ficamos as duas com o mesmo nome e o mesmo sobrenome. A minha irmã, ela é 13 anos mais nova do que eu. Atualmente eu estou com 47 anos. Vou fazer 47 agora, no dia 20 de julho. Aí passou o tempo, né? Nesse meio tempo eu estava muito triste, com a relação dentro de casa, muitas brigas com meu pai, muitas desavenças. Ele disse que não ia me dar mais dinheiro nenhum, que eu tivesse que me virar. Eu consegui arranjar um meio emprego, mais ou menos, porque eu tinha uma professora que eu gostava muito, e ela abriu uma pequena loja, e eu fui para lá ajudar ela nessa loja. Nesse tempo eu já desenhava muito bem, e eu passei a desenhar cartazes para as pessoas que estavam fazendo o magistério. O pessoal fazia magistério e precisava muito de cartaz para dar aula. Eu comecei a fazer cartaz e a ganhar bastante dinheiro com isso. O dinheiro vinha rápido na minha mão. Eu li, nos momentos de tinha muita tristeza na alma, no momento de tristeza da alma, eu li um livro chamado Força para Viver. Era um livro que contava relatos de pessoas que tinham sobrevivido às dificuldades da vida através do poder de Deus. Era um livro de uma senhora que havia perdido seu marido e ela prometeu para Deus que ia testemunhar que mesmo perdendo seu marido, havia razão na vida dela porque Deus estava no controle de tudo. Eram vários relatos de pessoas, né, que contavam nesse livro. O livro era Força para Viver. E assistindo televisão, esse foi um anúncio de TV assim, ó, você quer ter força para viver? Escreva para esse número que nós te entregaremos esse livro de graça em casa. Eu amava livros, amava sempre estudar, sempre ler alguma coisa. Eu escrevi, o livro chegou na minha mão. Quando eu terminei de ler o livro, no final do livro tinha assim: se você acredita no poder de Deus e quer entregar sua vida para Jesus, para você ter força para viver, diga sim para Jesus nesse momento e escreva seu nome aqui atrás, que Deus está vendo, Deus está escutando. E eu já nessa época, já estava quase 15 anos, eu escrevi o meu nome. Sim, eu quero Jesus. E quando a gente faz uma promessa, eu quero Jesus, de fundo do coração, eu estava muito angustiada, isso é registrado também no céu. Quando você abre sua boca para dizer, eu quero Jesus, Deus escuta e Ele diz agora. Vou agir. Já tinha agido, mas vou agir mais. Só que houve uma briga muito séria com meu pai e eu fiquei muito revoltada com ele. Na hora dessa briga, meu tio chegou. Um ano depois de eu ter assinado esse livro, ter guardado, ter esquecido dessa promessa. Meu tio chegou na hora da briga e chegou no meu ouvido e disse assim, e aí, vamos naquele lugar? Eu disse, vamos tio, estou disposta. Hoje eu estou para tudo, vamos. E meu tio me levou na casa de uma senhora, que era mãe de santo. Só que quando eu cheguei na casa dela, eu toda assim desconfiada, né? Nunca tinha botado um pé. Era uma casa normal, como não tinha botado o pé no lugar daquele. E muito cheio de coisa na cabeça, querendo me matar, querendo fazer coisa com meu pai, querendo matar meu pai. Ela olhou para mim, quando viu eu chegar com meu tio, disse, seja bem-vinda, minha filha. Sente aqui perto de mim. Há muito tempo que eu espero por você. E quando aquela mulher pegou na minha mão, eu senti uma paz tão grande. Ela me chamar de filha sem nunca ter me conhecido. E foi a partir daquele momento que começou a enganação na minha vida. Aos 15 anos de idade. Eu não deixei mais de frequentar a casa daquela mulher. E aquela mulher me enveredou de um jeito que eu comecei a acreditar que existia o mundo espiritual dos que faziam o bem e o mundo espiritual dos que faziam o mal. Ela, quando foi abrir a sessão espírita, ela disse assim,
o demônio que baixou nela disse: esta menina, eu já estava esperando por ela. Ela é minha escolhida, disse ele. Ela está proibida de frequentar mesa onde a pombagira desce, porque ela tem corrente de criança. Essa menina tem correntes infantis e ela vai cuidar das minhas crianças para mim. E eu comecei a aprender sobre Umbanda Candomblé com aquela mulher. Ela começou a me ensinar. Eu não participava de nenhuma reunião que os espíritos imundos, que eles chamavam, participavam, mas só participava das reuniões que os orixás abriam. Então os espíritos de criança, aquela mulher, ela fazia ofertas para espíritos de criança, dizendo que era em meu nome. Nessa época eu já tinha um grande amigo lá em Xangrande que sempre me acompanhava. E esse rapaz, eu cheguei a levar ele nessa casa. Eu disse: vamos lá, vou te mostrar tal. E ele gostava muito também. Ele começou a se enveredar por aquele mundo espírita. E ele via resultados em mim. Aí ele começou a frequentar também. Quando ela percebeu, quando o demônio que baixava nela percebeu que aquele meu amigo tinha dinheiro, ele tinha uma certa posse, ela começou a dizer que precisava de fazer a obrigação disso, daquilo, que nós éramos irmãos espirituais e que ele tinha que cuidar de mim, e ele acreditou nisso. Ele chegava lá para falar com a pombagira, isso eu saía da sala, ninguém deixava eu ficar. E depois que ele falava com ela, ele deixava um dinheiro lá. Ele dizia: isso aqui é para mim e isso aqui é para as coisas dela. Então ele começou a me manter também. Entendeu? Foi uma vida. Eu comecei a fazer tudo que aquela mulher mandava. Eu não podia sentir uma dor de cabeça, eu não podia sentir um arrepio, que eu já dizia que era radiação maligna. O demônio, ele me enveredou de um jeito que ele aparecia para mim como se fosse uma criança. Eu nunca vi o demônio com chifre. Ele era uma criança, chegava perto de mim e falava feito criança. Dizia: menininha, o que é que você está precisando de mim? E as mesas que abriam diziam assim: ó, essa menina tem correntes infantis, ela tem eles chamam de cabeça, né? Espírito de cabeça, que é um moleque de rua. Ela nunca vai usar uma saia e ela não vai usar o cabelo solto. Ela deve usar o cabelo sempre com boné, porque o boné é desse caboclo que acompanha ela. Então eu me vestia feito um menino. Eu não tinha tendências homossexuais, eu não era lésbica, mas eu me vestia feito um menino, porque eu acreditava que eu era uma incorporação de um espírito de menino de rua. Nessa época eu me vestia assim, ó. Aqui eu tinha acho que uns 14, 15 anos. Essa aqui é minha mãe. E assim que eu me vestia. Sempre você ia me ver desse jeito, de boné, o cabelo sempre dentro do boné. Assim, usava camisetas largas, calças largas. Mas uma pessoa que sempre se destacou em tudo que fazia. Eu comecei a trabalhar numa livraria. E nessa livraria, a livraria progrediu em pouco tempo. A mulher confiava muito em mim e a lojinha dela em pouco tempo virou de pequena para uma grande loja. Era lá que eu trabalhava, de vez em quando eu pedia para fazer isso e aquilo lá, e ela não fazia oposição. E assim eu fui aprendendo. Eu aprendia que as pessoas tinham o lado bom e o lado ruim. E eu tinha que controlar o meu lado bom fazendo coisas boas. Então eu pagava as oferendas para os espíritos, para os demônios, sempre para que o meu lado mal não prevalecesse. Eu comecei a viver desse jeito. Todos os dias eu tinha que acender no mínimo umas 7 velas. Era vela para espírito guia, anjo da guarda, orixá, eixo disso, eixo daquilo. E eu tinha que fazer isso todos os dias. Toda semana tinha banho dali, banho de cheiro, banho de pipoca, banho disso, descarrego disso. Qualquer coisa que eu sentisse, eu corria para casa daquela senhora para dizer: ó, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. E nisso eu acreditava. E o demônio, ele enreda a mente das pessoas e faz com que ela acredite naquilo que está acontecendo.
nunca me faltava dinheiro. Se eu dissesse hoje eu quero ir pro shopping, o demôniozinho que aparecia em forma de criança dizia: por que você tá triste? Eu disse: eu queria ir pro shopping hoje e não tenho dinheiro. Ela disse: vou buscar o seu dinheiro. E em pouco tempo chegava gente. Nessa época eu já pintava a camiseta, desenhava muito bem, fazia. Eu tinha uma renda muito boa. Eu tinha uns 10 cartões de crédito com limite muito bom. Aí uma pessoa, uma vez eu pedi para ir pro shopping, porque eu tava sem dinheiro e queria ir pro shopping. De repente chega uma pessoa lá em casa e diz: olha, Edilene, tu pinta para mim 50 camisas? Eu preciso para um evento 50 camisas. Quanto é? Eu disse: é tantas, vou te pagar adiantado, mas você não precisa me entregar agora não, daqui a uma semana. Aí eu tinha dinheiro para gastar, tinha amigos para andar e acreditava que eu era uma médium de mesa branca. Mas ó, vou te dizer uma coisa, o reino maligno, o reino do mal, ele é um reino que não é baseado em verdade. Os demônios entre si, eles disputam, um quer ser mais do que o outro, porque é um reino criado na maldade, na enganação. Satanás, ele é um camarada traiçoeiro, ele é o rei da maldade e o rei do disfarce. Quando eu estava tão enveredada nisso, ao ponto de passar dias e dias sem comer, e quando isso acontecia, essa senhora que eu frequentava a casa dela dizia: traz ela para cá, porque ela está precisando passar um tempo com os espíritos guia dela. E eu passava mais de uma semana na casa dela sem comer nada. Não sentia fome. Ela dizia: não, ela está sendo tomada pelos espíritos. Ao ponto ela dizia assim: pronto, essa menina já está no ponto da gente fazer a cabeça dela. Minha gente, isso já era mais quase 20 anos nisso aí. Você tem ideia do controle que ele tinha em mim e a influência que eu tinha em outras pessoas. As pessoas me procuravam para ajudar, tipo assim, tinha uma pessoa me devendo, faz com que aquela pessoa me pague, não, deixe comigo. Chegava lá e falava com o cabeça da mesa, eles diziam: não, ela vai pagar ainda hoje, não. E no outro dia a pessoa recebia o dinheiro que estava para receber. Era desse jeito. Eu acreditava naquilo ali, ao ponto de eu influenciar muitas pessoas e as pessoas me procurarem por isso. Mas aconteceu uma coisa muito séria. Um dia, o meu pai, ele teve uma discussão muito grande comigo, e nessa discussão ele me deu um soco. Isso umas 7 horas da manhã, ele me deu um soco que o meu nariz desceu. Eu tenho nariz meio baixo aqui porque o meu nariz é trincado desse soco que meu pai me deu. Eu me lavrei de sangue, mas eu não senti dor nenhuma. Eu parti para cima do meu pai, querendo matá-lo. E ele saiu correndo na rua, e o povo que me viu ensanguentada correu atrás do meu pai para matá-lo também. E eu sentia gosto de sangue na mão, dizia: eu vou matá-lo. Aí a minha mãe teve que ir comigo pro hospital. Nós fomos pro hospital da capital. Eu cheguei lá com o nariz inchado e descido, né? E quando o médico olhou assim, disse: o que foi isso? Aí minha mãe disse: foi um soco do pai dela, uma briga que ela teve com o pai. Enquanto minha mãe estava falando lá com o médico, apareceu uma entidade perto de mim, um espírito, porque eu via os espíritos, uma senhora, e disse: você vai sair daqui a pouco. Aí o médico chegou, olhou meu nariz, me passou a medicação, tirou a radiografia e disse: você quer ficar aqui ou quer ir para casa? Eu disse: eu quero ir para casa, não quero ficar aqui. Você vai para casa, vai tomar essa medicação, vai para casa. Eu passei uma semana em casa com esse nariz desse jeito, e com muito ódio do meu pai. Meu pai uma semana sumido. A partir desse momento, minha mãe não quis mais meu pai em casa. E ele disse assim: elas vão morrer de fome, porque eu não vou dar comida para elas. Se ela prefere a filhinha dela, eu não vou dar mais comida para ela, vou viver minha vida. E meu pai resolveu viver a raparigagem dele. E eu tinha ódio de meu pai, não falei mais com meu pai depois desse dia. E eu disse para minha mãe: mãe, enquanto vida eu tiver, a senhora não passa fome. E eu passei a trabalhar e a sustentar a casa da minha mãe. Quando eu passei, o meu nariz desinchou, que eu fui lá na mesa espírita, o demônio cabeça que apareceu lá no corpo da mulher disse: agora chega,
agora é comigo, ele vai se ver comigo. E apareceu uma ferida nas costas do meu pai desse tamanho assim, parecia um tumor maligno e não tinha o que fizesse sarar. E ele disse para mim assim, o espírito: não te disse que eu ia dar uma flechada nele para ele aprender a mexer contigo? Ninguém mexe contigo, porque tu és minha e eu cuidarei de ti. E eu acreditava, sabe, nisso, acreditava. Mas outro dia eu cheguei na casa dessa senhora, eu tava passando mal, querendo desmaiar, e meu amigo me levou para casa da senhora, disse: fica aí. Só que ela não tava. Ela tinha ido para a rua, ela morava num povoado afastado de uma cidade, e eu tinha ido para lá, e ela tinha ido para a rua. Aí deitei no sofá e peguei no sono. O sofá dela era considerada como filha dela, então eu tinha liberdade total na casa dela. Ela me tratava muito bem, sempre gostava muito dela. Aí na casa dela tinha outro médium que tinha chegado, amigo dela, e eu não conhecia. Só que esse médium, né, esse outro pai de santo, quando ele me viu, eu creio que o demônio que estava nele viu o demônio que estava em mim e disse: que é isso que está aí? Que coisa é essa aí? E começou a dizer coisa comigo e a me maltratar. Eu acordei assustada, e quando eu acordei, a senhora foi chegando, fez: o que você fez com ela? Disse pro coisado. Aí ele disse: e quem é ela? E a mãe de santo que cuidava de mim disse assim: ela é minha e você estragou tudo. Aí o mal já estava feito, porque ele tinha me reduzido a isso. Ele tinha dito muita coisa comigo e eu olhei para a cara dela, olhei para a cara e disse: eu não creio mais em vocês. Aí ligo pro meu amigo: vem me buscar. E ele veio me buscar. E eu cheguei e disse: eu perdi minha fé, eu não tenho mais fé, eu não acredito mais em nada. Olha, nas situações mais difíceis da sua vida, não pense que Deus não está atento. Eu entrei num estado profundo de depressão. E mesmo trabalhando na livraria, um dia eu cheguei na livraria, estava extremamente triste. Eu, uma pessoa que sempre fui muito alegre, estava extremamente triste. E outro espírita, outro senhor, seguidor das leis de Allan Kardec, chegou para mim e disse assim: o que é que você tem? Eu disse: eu não tenho mais fé, eu não tenho mais vontade de nada. Aí ele disse: eu não sei o que fizeram contigo, mas eu vou te dizer uma coisa: não se pode perder a fé, porque a fé vem do Criador. Os espíritas kardecistas, eles falam muito em espíritos doutrinadores, eles se acham superiores. Por isso que eles tratam as pessoas como entidades que não evoluíram ainda e eles são evoluídos. Aí ele disse assim: erga sua cabeça, porque o Mestre Jesus está agindo. Passou-se. Para que eu não ficasse triste, deram-me um cachorrinho. Eu já tinha um cachorrinho preto e deram-me outro, um branquinho. Eu tinha esse cachorrinho, o pretinho e o branquinho. A minha tia, de tanto me pedir, com um tempo eu voltei para casa dela. Aí a entidade que baixou nela, né, pediu desculpa, disse que aquilo foi um erro e que a gente tinha que continuar porque eu precisava evoluir, senão se eu não desenvolvesse eu ia morrer, ia acabar perdendo o meu controle de vida, e eu acabei voltando para lá. E quando eu disse que tinha ganhado o cachorrinho e tal, aí o espírito, o demônio que baixou nela disse assim: tá vendo os seus dois cachorrinhos? O preto e o branco são dois meninos de rua que morreram e incorporaram nos seus cachorrinhos. Trate eles como meninos, como criança, cuide deles. E era assim que eu cuidava dos meus dois cachorrinhos. Só que eu acho que Deus tinha olhado para mim assim e tinha dito: não, chega, que eu não vou deixar mais a minha filha se perder nisso. Quando um cristal se quebra, não tem mais como o cristal ser emendado. Cristal quebrado, como diz a música, não cola, não emenda. Havia perdido em mim aquela confiança naquele povo. Eu estava indo, mas eu não estava assim, quer dizer, eu acreditava que eu era médium, que eu era mesa branca, mas eu não acreditava mais naquela casa onde estava acontecendo, sabe? Eu sempre fazia as coisas agora com dúvidas, como titubeando das coisas. Mas eu acreditei no que ele disse dos dois cachorrinhos. E eu passei a tratar meu cachorro como se fosse um filho, dois filhos, né?
E o cachorro branco, apareceu uma doença nele que o pelo começou a cair. Eu cheguei lá na mulher e disse, tia, o que está acontecendo com o meu menino? Meu menino está caindo pelo. E o demônio disse, vamos fazer oferenda para São Lázaro, né? O demônio das ruas, para que ele tome conta do seu cachorro. E eles começavam a que eu fizesse oferenda em nome do cachorro nas encruzilhadas para isso, para que ele nada do cachorro melhorar. Eu já tinha gastado bastante dinheiro com esse cachorro, quase R$1.000 eu tinha gastado na época, isso há mais de 20 anos atrás, na época eu tinha gastado isso. Ele tinha levado para vários veterinários. Um dia eu estava em Gravatá, já estava meio desesperançada, tinha ido no veterinário e ele tinha passado um monte de shampoo antialérgico e tal. Mas não tinha resolvido, eu estava revoltada, porque eu tinha pagado já várias consultas, tinha comprado uma medicação nada. Eu passei no meio da avenida e eu olhei para cima e tinha assim, doutora Catarina Borges, médica veterinária. Eu disse, essa eu não fui ainda. Eu entrei. Eu queria falar com a veterinária, demorei um pouquinho a atender. Quando ela viu o cachorro só tinha metade daqui para cima de pelo, o resto estava caindo pelo. Eu achei aquela médica tão inteligente que ela foi logo pegando o cachorro e disse, não, vamos fazer um exame de sangue. E eu disse, já levei em 10 veterinários e não resolveram. Você levou em quantos? 10? Se foi 10, ninguém descobriu o que ele tem. Não, vamos fazer um exame de sangue, fazer uma raspagem aqui da pele, vamos fazer exame de sangue, vou mandar não sei para onde, era para fora do estado, pra gente descobrir o que esse cachorro tem. E aquela moça explicou tudo com tantos detalhes que eu comecei a admirar, Carlos, que mulher inteligente. Não, veterinária como essa eu não tinha achado ainda inteligente. E eu passei a acreditar, a confiar naquela doutora tão explicada, tão educada. E a maneira como ela tratou o meu cachorro com tanto carinho, né? Ela disse, ele vai ficar aqui internado, porque ele está muito fraco, a gente vai tratar dele. E aqui tem internamento, você vai para casa e traga umas roupinhas para ele. Se era um final de semana, na segunda-feira você traz umas roupinhas. Se ele tiver melhor, você leva, tá? Aí eu voltei para casa. Eu continuava trabalhando na livraria, né? Na segunda-feira era dia de feira, o movimento era muito grande. E eu tava dizendo, meu cachorro vai melhorar, aquela médica é muito boa, ela passou umas medicações boas, o cachorro tá internado, mas o meu cachorro vai melhorar. Gente, aquela médica que cuidou tão bem do meu cachorro, aquela médica era cristã, era a parte dela que Deus começou a puxar o anzol e cortar as amarras que Satanás tinha em mim. Porque para eu admirar alguma pessoa, eu tinha que entender que aquela pessoa tinha uma sabedoria maior do que a minha, porque se a pessoa fosse menos que eu, nem dava valor, mas a pessoa, se fosse mais inteligente, aquilo me atraía, eu queria aprender. E eu comecei a admirar muito aquela veterinária. Aí eu contando lá na livraria, né, que o meu cachorro tá internado, o meu filhinho tá internado, ele vai melhorar e tal. No maior movimento da loja, o telefone toca. O telefone da loja toca, aí a dona atendeu, disse, Edilene, é pra tu. Quando eu pego o telefone, disseram, é da clínica veterinária. E disse, e aí? Cadê meu cachorrinho? Como é que tá? Aí o pessoal da clínica disse, dona Edilene, eu vou fazer o seguinte, deixa a doutora chegar para falar com a senhora, porque ela não chegou aqui ainda não. Mas eu quero saber como é que tá meu cachorrinho. Aí ele disse, não, ela tá já chegando. Nisso ela chegou. Aí eu escutei quando disse, deixa que eu falo com ela. Ela foi seca. Ela disse, Edilene, infelizmente, o seu filhinho morreu. Eu só escutei essa frase, o seu filhinho morreu. Eu desmaiei em plena loja. E o meu amigo, que sempre me levava naqueles lugares e pagava as oferendas, pagava as coisas que precisavam ser feitas para mim, estava lá. Ele me pegou, ele percebeu o que era, ele me pegou e levou para casa. Ele disse que me trouxe da livraria para minha casa, que era perto. Eu com os olhos fechados e falando feito um bebê, feito uma criança. Eu não lembro disso. Quando chegou em casa, ele imediatamente liga para a mulher, para a mãe de santo, aconteceu isso com ela. E eles disseram, traga ela para cá. Resolver tragar ela para cá, porque ela foi tomada pelos espíritos.
Nisso a veterinária liga para saber como é que eu tô, porque ela ficou preocupada e eles disseram, aí fizeram lá os trâmites, né, para enterrar o corpo, para eu não ver o corpo, para não saber. Eu passei uma semana com depressão por causa desse cachorro. E os espíritas, a mãe de santo dizia que estava me tratando, que isso ia passar, que estava me tratando, mas a angústia no meu peito era muito grande. Mesmo assim, alguém me dizia assim, vai lá e agradece aquela veterinária. A medicação que eu tinha comprado para o cachorro, que era uma medicação muito cara, havia chegado o resultado do exame e aquela veterinária havia descoberto que o meu cachorro tinha câncer no sangue, na pele, né? Por isso que ele estava daquele jeito. Ela tinha passado uma medicação quimioterápica muito cara. Aí na semana seguinte eu disse, eu vou voltar lá no escritório dela. Não queriam deixar que eu fosse, não, eu vou, tô mais calma, eu vou voltar lá para agradecer a ela, porque ela foi uma pessoa muito bacana comigo, eu vou agradecer. Aí marquei, disse que ia. Ela disse, Edilene, quando você vier, traga a medicação que eu passei pro cachorro, que eu quero ver. Tinha remédio que não tinha aberto ainda. E quando eu cheguei lá, ela disse, olha, quero fazer um negócio contigo, tu me dá essa medicação aí, que tá inteira, que você não abriu, eu vou abater na conta aqui da consulta do internamento do cachorro. Aí ela contou que o cachorro havia explodido os pulmões, não tinha resistido porque explodiu os pulmões, né? Tava muito encharcado de sangue. E ela viu uma tristeza tão grande em mim que ela olhou para mim assim, ela começou a dar uma palavra de consolo e tal. E Deus foi engaixando as coisas com a gente. Para resumir a história, aquela senhora, aquela veterinária tornou-se minha amiga. Ela sempre me ligava para saber como é que eu tô, sempre me convidava para ir na casa dela, eu nunca ia. Até que um dia eu fui na casa dela. E quando eu cheguei lá, aí tava já frequentando há um certo tempo na casa dela, né, tal. Um dia que eu cheguei na casa dela, ela me botou um DVD para assistir, do pastor Chico, que era um pastor que tinha saído do mundo espírita e hoje pregava a palavra de Deus. Ele contando o testemunho de vida dele, dizendo que fazia oferendas para isso, para aquilo. E eu comecei a ver aquele DVD e eu fiquei assim no sofá. Eu disse, Catarina, tudo que esse homem fazia, eu fazia também, só com uma diferencial. O demônio aparecia para ele em figuras feias, né, de chifre e rabo. Os espíritos não são assim, não. Eles aparecem para mim em forma de criança. Ela olhou para mim e fez, tu é espírita? Sou, tenho formação espírita e eu sou mesa branca. Eu sou médium, mas eu só faço bem. Ela calou. Na semana seguinte, essa mulher, até então eu não sabia que ela era cristã, né? Na semana seguinte, essa mulher precisou fazer a compra do material escolar do filho dela e, por ser uma vida tumultuada que ela tinha, com muita coisa para resolver, ela não teve tempo para ir durante a semana comprar o material do filho. E como eu tinha muita intimidade com a dona da loja onde eu trabalhava, eu tinha a chave e tudo, ela perguntou se eu poderia abrir a livraria num domingo para ela fazer a compra do material dos filhos dela. Tá certo, eu abri e tal. Aí quando ela foi comprar material escolar, foi que eu vi perceber que ela era cristã. Ela me disse, eu sou cristã. Eu olhei para a cara dela e falei, você é cristã? Sou cristã, por quê? Ixi, eu detesto crente. Como é que eu me tornei tua amiga se eu detesto crente? Ela se ligou. Ela deu aquela risadinha, fez as contas e foi embora. Para encurtar a história, essa mulher, ela passou a me mostrar DVDs gospel, de histórias bíblicas e tal. E o marido dela também. Eles eram cristãos, mas aqueles cristãos que não tinham igrejas fixas, eles viajavam muito. Mas eles disseram que viram em mim como se uma coisa de Deus para Deus, toma conta dessa. E eles começaram a me evangelizar sutilmente. Até que um dia ela disse, Lene, eu sei que tu não gosta de crente e tal, mas vamos comigo num culto de uma igreja que eu estou frequentando, uma Batista Renovada, do pastor Renan. É um culto jovem, você vai gostar. Se você gostar, a gente
conversa com o pastor. Eu vou nada. Mas ela insistiu tanto que eu acabei dizendo, tá certo, eu vou para tua casa e a gente vai. Aí a gente foi para esse culto. Era um culto do Dia Internacional da Mulher. Era 8 de março. Eu lembro exatamente do dia de 2005. Culto Internacional da Mulher. Ela tinha me dito que era um culto jovem. Ó, quando eu cheguei lá, ela disse, eita, esqueci que era culto de mulher. Aí tava todo mundo, a igreja preparada para uma festa, né, para o Dia Internacional da Mulher. A gente foi chegando, o pessoal foi entregando aqueles panfletinhos de mensagem para a mulher. Aí eu catuquei ela, disse, Catarina, ó, eu vim, mas a gente vai sentar ali atrás, não vou estar lá na frente não. Não, tudo bem, vamos. A gente sentou lá nas cadeiras de atrás. E lá vem o pastor. Igreja evangélica, tem algumas igrejas, né, que a pessoa chega na igreja, aí o pastor fica, fulano de tal, quem é? Seja bem-vindo, diga o seu nome, em nome de Jesus. E o pastor começou com o microfone a dar o microfone para quem estava chegando, dizer de onde era. Eu disse, Catarina, se esse pastor vier falar comigo, a gente sai daqui agora, porque eu vou embora, viu? Shhh, eu detestava crente, eu tinha raiva de crente. Aí o pastor veio, dando o microfone para cada um que era visitante. Chegou perto de mim, passou, nem comigo olhou. Terminou as apresentações e foi lá para o altar iniciar o culto. Quando o pastor chega no altar, que ele abre, né, lá no culto, era um pastor high-tech, gostava muito de usar tablet, essas coisas, que ele chega lá no culto. Eu olhei para o pastor e eu vi 7 cabeças saindo da cabeça do pastor. Esse pastor está endemoniado. Olhei de novo e aquelas cabeças de bicho saindo da cabeça do pastor. Aí eu disse, Catarina, esse pastor está endemoniado. Ela disse, o quê? Se eu estou vendo 7 cabeças saindo do pescoço dele. Aí ela ficou olhando assim. Fica quieta, Glenn. Depois do culto eu vou te apresentar esse pastor. Aí começou o culto. O menino me deu um sono quando o pastor começou a pregar. Mas foi um sono como se eu tivesse passado uma semana sem dormir. Então tivesse tomado uma cachaça muito forte. Pense no sono. Aí o pastor começou a pegar, eu disse, Catarina, que sono. Ela disse, não, Glenn, pega a Bíblia, abre aí, vê se tu consegue ler alguma coisa. Vamos seguir o que o pastor está dizendo. Quando ela me deu a Bíblia, que ela me mostrou a Bíblia, eu não via nada. Era como se as letras se misturassem assim, começassem uma por dentro da outra. Eu não via nada, nada. Não conseguia ler, eu só não estou conseguindo ler. A letra está se embaralhando na minha frente. Ah, tudo bem, fechou a Bíblia, estou no meu colo, não se esquente não, vamos terminar o culto. O culto terminou e depois do culto ia ter uma festa, né, para as mulheres. Aí, crente tem mania quando termina o culto, fica tudo na frente da igreja se cumprimentando. Ah, fulano, pensa no conversê que tem crente quando termina o culto. Ela disse, não, Edilene, vem cá que eu vou te apresentar o pastor. Aí ela chamou e disse, Renan, vem cá, eu quero te apresentar a minha amiga Edilene, só que ela já tinha falado de mim para ele. Vou apresentar a minha amiga Edilene e tal. Aí ele disse, vamos aqui no meu gabinete. O gabinete do pastor ficava atrás da igreja, né? Atrás do púlpito, assim, numa salinha. Quando a gente entrou no gabinete, fechou. Esse pastor olhou para mim assim e disse, é você que é Edilene e tal? Minha filha, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa no púlpito? Aí eu disse, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor estava pregando, não vou mentir para o senhor não, o senhor estava pregando e eu vi 7 cabeças saindo do seu pescoço. Pastor, eu acho que o senhor está com alguma influência negativa aí, viu? Aí ele olhou para mim e fez, filha, você tem alguma formação espírita? Aí eu disse, tenho. E me achava superior, né? Tenho. Eu sou médium, mesa branca. E eu não trabalho com o mal, só trabalho com o bem. Aí ele disse, mesa branca. Filha, eu posso te perguntar uma coisa? Ela disse, sim. Eu vou abrir aqui uma passagem para você. E abriu lá em Mateus, fala da história da fonte que não pode jorrar água preta, água escura e água limpa. Aí ele disse assim, filha, pode de uma fonte, ao mesmo tempo jorrar água limpa e água suja? Cadê minha intelectualidade nessa hora?
É, pastor, não dá, porque ou vai jorrar podre ou vai jorrar limpa. Uma das duas tem que jorrar, não pode jorrar as duas ao mesmo tempo. Ele disse, do mesmo jeito é você. Você acredita que é de Jesus. Não é isso? Não é isso que os espíritas kardecistas dizem, que os espíritos de mesa branca dizem, que são seguidores de Jesus e fazem o bem? Pode uma pessoa ser de Deus e ao mesmo tempo ser do diabo? Aí deu um nó na minha cabeça. Fiquei calada, mas cá comigo eu pensei assim, menina, esse pastor metido a beijo deve estar endemoniado mesmo, discutir comigo. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Eu quero comigo, né? Eu tava na mão com o panfletinho que me deram da mensagem das mulheres. Aí eu olhei assim para ele assim, com um olhar de desprezo e calado. Aí ele olhou para mim com aquele olhar terno, sereno, e disse, filha, eu posso te fazer uma oração? Aí eu disse, pastor, oração nunca matou ninguém. Pode orar, não me incomoda. E eu quero comigo, agora que ele vai ver. Quem que ele pensa que a oraçãozinha dele vai me derrubar? Só que nisso, tava a igreja todinha atrás, começou a prestar atenção naquela conversa extensa que estava naquele gabinete. Só eu, o pastor e a Catarina do meu lado, e o pastor na minha frente e eu ao lado de Catarina. E a igreja percebeu, porque saiu dali daquele grupo, aquele grupinho de pessoas, né? Aquelas 3 pessoas, a igreja percebeu. Aí quando o pastor Renan, é um pastorzinho magrinho, baixinho, eu tenho 1,50 m, ele é quase do meu tamanho, um pouquinho maior, que ele botou a mão na minha cabeça e começou a orar. Me deu um branco que eu não me lembro. E isso quem conta é quem estava presente. Catarina disse que eu comecei a urvar, a se me retorcer toda, ia falar feito bicho. E tentava falar o nome de... Não conseguia falar nome nenhum porque eu estava feito bicho. Catarina olhou para mim com aqueles olhão dela. Ela disse que ficou com tanto medo, que ela nunca tinha visto uma dominação demoníaca daquele jeito. Ela botou o joelho no chão enquanto o pastor orava na minha cabeça. Ela começou a interceder, pedir a Deus para Deus me libertar. E o pastor, só lembro quando o pastor disse assim, eu senti um peso, eu estava como se estivesse num lugar onde não estava enxergando nada, e aquele peso nas minhas costas. Eu só escutei uma voz distante que disse assim, Edilene, você quer Jesus na sua vida? E eu lembrei daquela promessa que eu tinha feito naquele livro. Jesus é bom, vai me tirar esse peso. E automaticamente eu disse com as últimas forças que eu tinha, eu quero Jesus na minha vida. Eu só escutei a pancada do pé do pastor no chão, de uma força bem forte, pá! E aquele facho de luz na minha frente se abriu e eu escutei quando ele disse, a partir de agora, Satanás, ela não te pertence mais. Ela não te pertence mais. Saia da vida dela, porque ela agora é de Cristo. E eu voltei a mim, olhei para o pastor estava com um facho, como se fosse um facho de luz na frente dele. E eu disse, o que aconteceu, pastor? Por que eu estava dormindo e acordei? Aí ele disse, não aconteceu nada, filha. Eu estava já como se tivesse caído. Ele me levantou e disse, filha, olha para mim e agora você é de Jesus. Agora abraça a tua amiga que está aí no chão. Catarina estava ajoelhada. Eu peguei Catarina, ela era um pouquinho mais gorda do que eu. Peguei ela no meu braço, puxei e ela me abraçou, mas ela me deu um abraço tão apertado, ela tremia e chorava. E eu perguntava o que foi, ninguém queria me dizer. Isso foi num final de semana. No outro final de semana já ia ter retiro espiritual da igreja. E o pastor Renan disse, olha, Catarina, tem retiro, você tem que cuidar dela, você tem que ir pro retiro com ela. Aí ela disse, não, nós vamos. E ela botou meu nome no retiro e disse pro marido, ela agora é de Cristo. Aí o marido, como assim? Você saiu daqui, ela já voltou crente? Agora é de Cristo, a gente vai cuidar dela. Não pense que para você vir para Jesus não tem gente intercedendo por você, não. Quando a gente pega um projeto de Deus, a gente aceita.
e a gente luta por ele. Esse casal, a Catarina e o esposo dela, me ensinaram com a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, que pagar o preço vale a pena. Eles pagaram um preço muito alto por mim. O pastor Renan disse que a Catarina era minha mãe espiritual, porque ela havia me levado para o evangelho. Só que ele disse assim, nós libertamos, só que ela não vai ficar nessa igreja. Aí Catarina, como assim? Quem vai determinar a igreja dela é o Espírito Santo. Como Catarina era uma pessoa que não tinha acepção de igrejas, ela conhecia várias igrejas, não, vou levar a Edilene nas igrejas que eu conheço para ver se Deus diz qual é a igreja dela. E quando os pastores me viam, quando eu chegava, quando eu me apresentava, todos os pastores que me diziam assim, essa menina tem uma coisa diferente, vamos cuidar dela, ela precisa de ensinamento. Este é o casal que me levou ao evangelho. Esse aqui é o Júnior e essa é a Catarina. Isso aqui foi no dia que eles completaram 10 anos de casamento. E essa magrinha aqui sou eu. Aqui já estava já com quase 2 anos de evangelho já com eles. Eu me converti, Deus me tirou do mar de lama, né? Abriu minha mente, que eu vi descobrir o quanto Satanás havia me enganado esses 20 anos. Quando eu aprendi a falar com Jesus e ele me responder, eu acreditei realmente para que Deus me trouxe nesse mundo. Eu tinha uma certeza em mim. E Catarina começou a me levar a várias igrejas. E eu conheci vários pastores, conheci pastores honestos, conheci pastores nem tanto, conheci pastores que conheciam só a Bíblia, não tinham a força da unção, porque haviam se perdido com a palavra. Eu conheci vários pastores, nós fomos em igrejas pentecostais, em igrejas tradicionais, em batistas tradicionais. Eu comecei a gostar muito dos batistas, porque eles estudavam muito a Bíblia, mas eu queria aquele fogo dos pentecostais. Eu dizia, como é que pode? Uma igreja tem uma coisa, não tem outra. Eu queria uma igreja. Que tipo de igreja você acha que você se adapta melhor? Eu queria uma igreja que tivesse conhecimento, estudasse muito Bíblia, mas que tivesse aquele poder que os pentecostais têm, né? Eu gostava de dar glória a Deus. Só que eu ainda estava com as vestimentas que vinha da minha vida antiga. Eu me converti, mas eu continuava a me vestir assim. E eu não usava saia, de jeito nenhum, eu só usava calça comprida. Até que a gente foi em várias igrejas, acho que umas 10 igrejas, conheci muitos pastores, cada um me ensinou um pouquinho. E teve um dia que a gente foi para uma casa de um pastor, por incrível que pareça, o nome do pastor também era Pastor Chico. Só que era outro pastor Chico. E esse pastor, quando me era um pastor muito determinado nas coisas dele, ele havia feito um voto com Deus, ele passou vários dias andando descalço, até que Deus mostrasse a igreja que ele ia assumir. Quando Deus mostrou, ele deixou de andar descalço, mas ele era um pastor muito eclético, ele se dava bem com todo mundo. Quando a gente foi na casa desse pastor, ele passou para mim e fez, essa menina, ela tem essência de Deus, ela vai cuidar dos pequeninos do Senhor, ela vai cuidar de criança. Aí eu disse, eu cuidar de criança? Eu me considerava uma criança, eu cuidar de criança, o pastor deve estar... Mas Deus já havia colocado, desde o meu nascimento, o dom de cuidar de criança, de entender a criança. Antes de eu me converter, eu já havia entendido que eu me dava melhor conversando com meninas, com crianças, meninos e meninas, e com gente mais velha. Eram duas classes que eu me dava muito bem, com crianças e com velhos, e eu gostava mais de estar com as crianças. É por isso que o demônio me enganou, dizendo que eu tinha correntes infantis, por isso que eu me dava melhor com crianças. Ele me enganou de um jeito para que eu fosse 20 anos escrava dele. E Deus me trouxe para a luz dele e já havia colocado, ministério infantil, e eu não acreditava nisso. O pastor disse e eu fiquei pensando, será? Mas não acreditava. E não havia encontrado uma igreja ainda que eu me sentisse bem o suficiente para ficar frequentando e crescer espiritualmente nessa igreja. A gente foi para várias igrejas. Gravatá é uma cidade que ficava pertinho de Xangrande. Até que um dia, na minha cidade, Xangrande,
tinha uma igreja pequenininha. Catarina tinha me dito que existia um tipo de batistas que eram chamados batistas renovados. Eles amavam ler a Bíblia e tinham nos seus cultos aquele envolvimento dos pentecostais. Eles davam glória a Deus, eles gostavam de, acreditavam na manifestação do Espírito Santo. Eu disse, será? Eu quero conhecer essa igreja tal. Aí na minha cidade tinha uma igrejinha que estava recém-aberta, que era assim. Era a igreja do pastor Marcos Uchoa. Era um pastor que havia saído do mundo espírita. Ele era pai de santo, né? Pai de bode, no caso. E havia se convertido ao evangelho, a Cristo. E era um pastor que conhecia desse mundo. E essa igrejinha estava fazendo aniversário. Acho que era 1 ano já, ou era 2 anos, não lembro. De existência, estava no aniversário. E Catarina disse, olha, tem uma igreja na tua cidade que é dos batistas renovados. Ela tá fazendo aniversário, vamos lá. Assim, eu vou nada, não, vamos, insistiu tanto. E eu fui com Catarina nessa igreja. Como era uma igreja na minha cidade, todo mundo de lá me conhecia. Aí eu chego com Catarina, eu só fui porque fui com ela, que fosse por mim mesma não ia. O pastor era um pastor gordão, assim, que pastor, que igreja pequena. Quando eu botei o pé nessa igreja, eu já havia aprendido como era que o Espírito Santo falava. Ele falava comigo, manso, filha, faça isso, faça aquilo. Eu estava obedecendo a voz do Espírito. Quando eu botei o pé na igreja, aquela voz suave no meu ouvido disse assim, filha, é esta a igreja. É aqui que você vai aprender de mim e a caminhar nos meus caminhos. Aí eu disse, Catarina, a igreja é essa. É essa. Terminou o culto. Quando terminou o culto, com todo mundo se abraçando e tal, aí a irmã Lindalva, que era uma frequentadora dessa igreja, que era também frequentadora da livraria, disse, o que você tá fazendo aqui, Edilene? Eu virei crente. Foi mesmo. E eu vou te levar na casa do pastor. Você precisa conhecer o pastor, gente boa. Sei, até mesmo. A Catarina, ela vai me levar na casa do pastor. É isso mesmo, precisa conhecer ela e tal. E essa mulher marcou pra gente ir na casa do pastor, a irmã Lindalva. Aí quando foi à noite, né, na outra semana, que a gente tinha marcado o dia para ir pra casa do pastor, a Catarina já estava tranquila, porque eu já tinha achado a igreja. Que eu fui na casa aí, marquei com a irmã Lindalva na farmácia, que ficava na esquina, um pouco perto da minha casa, numa esquina. E na farmácia, eu fui, vou encontrar a senhora na farmácia pra gente ir. A irmã Lindalva entusiasmada, porque ia me levar naquela igreja e me apresentar pro pastor. Ela chegou, eu cheguei lá na farmácia e disseram assim, Edilene, tu vai ver o que na casa desse pastor, o pessoal da farmácia? Não vou conhecer. Rapaz, vai não, pastor não é bom não. E começou a meter pau no pastor. Não, eu vou, disse que eu vou, tô esperando a irmã Lindalva, vou com ela. Quando a irmã Lindalva chegou, ela chegou toda troncha assim. Lene, sei não, minha filha, o que aconteceu? Disse, o que foi, irmã? Tô com a coluna que não aguento nem andar, mas eu vou levar você lá. A irmã Lindalva não tava nem conseguindo andar. Eu disse, você não quer deixar para poder? Não, a gente vai hoje. Deus disse que é para eu levar você hoje na casa do pastor e nós vamos. A gente demorou um tempão para chegar na casa do pastor, que era uma ladeira para chegar lá. E ela com dor na coluna, ela, ei, irmã, quer deixar para outro dia? Não, vamos. Chega na casa do pastor Marcos. O pastor disse assim, quando viu a gente, eu já estava esperando por você. Você tem um ministério na minha igreja. Eu disse, no meu entender, ministério era coisa de político. Esse pastor tá ficando doido. Se o senhor me conhece, não sei nem o que eu vou ser da vida, o senhor vai estar dizendo que eu tenho ministério? Tem, vamos entrar. E começou a falar. Aí a irmã Lindalva disse, pastor, o senhor não sabe a agonia que foi para eu trazer essa menina aqui. Pastor, eu tô aqui aleijada. Aí ele olhou assim para a irmã Lindalva e disse, Lindalva, vamos orar. Eles deram as mãos e começaram a orar. E quando o pastor terminou de orar, a irmã Lindalva pulou da cadeira e disse, eu não estou sentindo mais nenhuma dor, não sentindo nada. Aí o pastor Marcos disse, eu sabia. Muitas coisas queriam deixar que essa menina não viesse aqui, mas a partir de agora, essa menina vai ser cuidada na minha igreja e nós vamos tratar dela porque Deus está mandando.
Só que na igreja do pastor Marcos já existia um ministério infantil com uma irmã à frente. Ele disse que eu tinha um ministério, mas ele também não sabia qual era o ministério. E ele, por ver minha aparência de jovem e tal, decidiu me colocar no ministério jovem. Menino, que frustração. Eu passei pouco tempo no Ministério Jovem, o pastor quer mais não. Isso que foi, mesmo? Eu não me sinto bem com esse povo. O povo a gente marca uma hora, eles chegam atrasados, eles não levam nada a sério. Eu não quero não, esse ministério não. Era o chamado Ministério Shekinah. Tiveram algumas apresentações, mas eu não me sentia bem. Aí ele disse assim, Dilene, vamos fazer o seguinte, você vai entrar em oração com o Espírito Santo. O ministério que ele determinar, que Deus determinar na sua vida, você vai me ligar e vai me dizer e eu vou dizer assuma. Tá certo? Vamos continuar vindo para o culto. Esse pastor, quando soube que eu ia ficar na igreja dele, ele passou a língua para todo mundo da igreja. Só, ninguém fala da roupa dela nem do jeito dela. Eu ia para a igreja de calça larga, de camisa larga e de boné. Tinha dia que eu estava na livraria, o pastor ligado, Lene, hoje tem culto, você vai? Mas pastor, a gente vai sair daqui tarde, eu ainda nem tomei banho, meu cabelo. Venha de boné mesmo, do jeito que tiver, vinha. Eu chegava e ia pro culto, não perdia um culto. E eu comecei a frequentar muito aquela igreja. Até que toda vez que eu chegava lá nos cultos, que eu sentava, sempre sentava uma criança perto de mim. Um dia eu sentei lá no culto, cheguei atrasada pro culto, eu sentei lá atrás. Uma menininha sentou perto de mim, até hoje eu não sei o nome dela. Aí quando o pastor começava a dizer glória a Deus, a menininha levantava a mão e fazia glória a Deus, aleluia, né tia? Eu olhava pra menina assim, para quieta, toda vez. E nisso, Catarina e Júnior, né, já estavam muito amigos de mim, me cuidando com um carinho tremendo. Tudo que acontecia comigo, eles estavam lá, dando a mão, eles ensinavam, havia coisas que aconteciam, que eles oravam e o demônio, ele me libertou, Deus me libertou do demônio, mas o demônio continuou a rodear. Quando a gente é liberto desse mundo, eles continuam a rodear. Aí às vezes eu senti ainda influência. Teve um dia que eu acordei com o olho bem inchadão assim, e eu disse, Catarina, o que é que tá acontecendo? Meu olho, como é que tá? Ela começou a ler um salmo. Como ela começou a ler o salmo, quando ela terminou de ler o salmo, o olho foi e diminuiu. Outra vez o nariz aqui cresceu, as pernas inchavam. Eram influências malignas ainda. E quando ela sabia disso, ela corria para tomar conta de mim. Catarina e Júnior, eles pagaram um preço muito alto. Eles determinaram, nós vamos ajudar ela. Deus está mandando, nós vamos ajudar ela. Um dia muito angustiada, sem saber, assim, tendo de Deus o chamado e sem identificar, apesar de alguns pastores já ter dito, de as crianças chegarem ao meu lado e sutilmente dizer, como ministério infantil, mas eu não queria aceitar aquilo. Um dia eu cheguei na casa de Catarina e eu estava brincando muito com o filho dela, com o Ian, e ele olhou para mim e fez, Lene, tu tem muito jeito com criança, eu te vejo ensinando a criança. Bom, até tu também? Aí Júnior conseguiu um DVD do pastor Josué Irion, é um pastor missionário que tem muito cuidado com as crianças. Aí ele pegou esse DVD, desse testemunho desse pastor e disse, Dilenó, você leva isso aqui para casa, mas você só vai assistir quando você sentir de Deus assistir. Se você tiver um tempo, estiver tranquila, você assiste. Tá certo, eu levei o DVD para casa e guardei. Um dia, assim, de trabalho, vou assistir esse DVD hoje. Nisso eu não estava mais morando na casa da minha mãe, estava morando já sozinha. Antes de eu me converter, o meu pai já havia morrido. Ele morreu de um câncer no abdômen. E o meu pai morreu e eu não falei com meu pai desde aquela briga. Eu tinha ficado intrigada com meu pai. Quando eu me converti, meu pai já estava morto. Não tinha mais contato com meu pai. E aquela mãe de santo, quando soube que eu tinha me convertido, ela disse assim, vou lá visitar ela. Eu estava buscando muito a Deus e indo muito à igreja, eu viajava muito para as igrejas de Catarina lá em Gravatá e frequentava a igreja do pastor Marcos em Xangrande.
E nessas idas e vindas de igreja, eu havia dito para Deus que queria aprender mais com Ele. E a livraria estava me comendo muito tempo. Então já estava no meu coração aquele negócio de largar a livraria para ficar mais na igreja. Mas eu não sabia como fazer isso, como dizer isso para a dona da loja. Aí nesse dia, minha mãe sempre... Eu saí da casa da minha mãe porque a minha mãe... Eu tinha lutado muito depois que o papai morreu para aposentar a minha mãe. E eu pensei, quando ela for aposentada e que ela estiver recebendo o dinheirinho dela, eu vou ter uma folga com despesa em casa. Foi o contrário. Porque quando saiu a aposentadoria dela, a minha mãe já estava acostumada a que eu sustentasse a casa de tudo. Ela pegou, começou a receber o dinheiro dela e ia gastar com bicho, jogo de bicho, com isso, com aquilo, e não comprar as coisas para casa. E a minha despesa em casa estava muito grande. Um dia eu comentando com a dona da livraria, disse, mas rapaz, eu não sei o que eu faço não, mamãe não me dá folga, meu dinheiro não está sobrando porque mamãe está gastando muito, toda semana são 200, 300 reais que eu dou para ela e ela acaba aí, o dinheiro dela ninguém vê. Aí a dona da livraria disse assim, Dilene, se tu alugasse uma casa e fosse morar só, tu ia ter mais resultado, porque tu ia cortar o cordão umbilical com a tua mãe, ela ia ter que se virar com o dinheiro dela, e você, o seu dinheiro ia render mais um pouco. Isso eu fiz, saí de casa, aluguei uma casa perto de casa, né, para ficar sempre de olho na minha mãe, porque tava por perto. Aluguei a casa e fui morar na casa. Quando eu me converti, eu já estava morando nessa casa. Morava sozinha nessa casa, pagava aluguel, comprava minhas coisas e evitava comer na casa da minha mãe, porque senão ela ia dizer que eu estava gastando na feira dela e ia ter que pagar. Pronto, desse jeito. Ia para a igreja, minha vida era trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, casa. E nesse dia eu estava muito tranquila, assim, eu disse, eu vou assistir esse DVD hoje. Hoje deu vontade de assistir. Eu estava na igreja já fazia acho que um mês ou 2 já, frequentando bastante, né? E a menina do Ministério Infantil estava lá. Todo domingo tinha a apresentação da criança. E todo domingo a gente ia para a escola bíblica. Mas um dia, uma semana antes de eu assistir esse DVD, a gente foi para a escola bíblica de manhã, porque tinha a escola bíblica dos adultos e das crianças. A gente foi para a escola bíblica de manhã e só foram... O Ministério Infantil foi se dissolvendo, não tinha tantas crianças, mas tinha uns 4, 5 crianças ainda. Nesse dia a gente foi para a escola bíblica. Quando chegou lá, a menina do Ministério Infantil simplesmente não foi, não deu satisfação nenhuma, que não ia. E os menininhos foram para a igreja com a pastinha de lado, né, com as liçõezinhas bíblicas. Chegaram lá e disseram, eita, cadê? Não tem aula pra gente hoje não, é? Mas esses meninos voltaram pra casa tão triste, aquilo me doeu o coração tão grande. Eu tomava as dores quando as coisas eram pra criança. Eu dizia, mas essa coisa que se faz com os meninos, não avisa, não dá satisfação, não manda ninguém aqui avisar, essa coisa que se faz. E o pastor já estava de olho nessa menina do Ministério Infantil, ele estava insatisfeito com o que ela estava fazendo com as crianças, que ela deixava de ir para as aulas, não avisava o menino ir para a igreja e não encontrava a ministra das crianças lá. Aí eu resolvi assistir esse DVD, era o DVD do pastor Josué Irion. Uma semana depois desse acontecimento na igreja com as crianças de manhã, né? Quando eu assisti o DVD do pastor, meu Deus, aquele pastor contava a história de uma senhora que havia sido chamada por Deus para ganhar almas para Jesus quando ela era criança. Ela disse, eu sou muito jovem, Senhor, me deixa crescer mais. E ela ficou adolescente, ela disse, Senhor, eu quero casar, deixa eu ficar mais madura. E ela casou, e ela teve filhos, e ela não serviu a Deus, não respondeu ao chamado. E ela ficou velhinha, né, a avó, tudo, já estava bem velhinha. E quando ela estava bem velhinha, o pastor contando a história que teve um grupo de missionários na cidade. Os missionários gostam muito de sair de casa em casa evangelizando. Um dos missionários ouviu de Deus essa missão. Vai naquela casa, e aquela mulher que atender, que abrir a porta para ti, tu vai dizer esse recado para ela. Tu vai dar esse recado para essa mulher. As almas que você não ganhou para mim, você vai dar conta delas ainda hoje. Diga só isso.
Aí o missionário disse, meu Deus, vou lá, tá mandando, eu vou lá, bateu na porta. A senhora atendeu? Olha, minha senhora, o senhor manda dizer para a senhora, me perdoe, não lhe conheço, mas Deus tem um recado para a senhora. Ele mandou lhe dizer hoje que as almas que a senhora não ganhou para ele, a senhora vai dar conta delas ainda hoje. A mulher recebeu. No dia seguinte, a mulher estava morta. Quando eu vi aquele relato, deu uma agonia em mim. Eu botei para chorar no meu quarto, sozinha. Botei o joelho no chão, mas eu chorava copiosamente. E no meu pranto eu disse assim para Deus, Senhor, eu escutei a tua voz, Senhor. Eu não quero morrer sem cumprir o que tu queres na minha vida. Eu atendo ao teu chamado. Eu sei o que eu vou servir. Eu vou ser ministra de criança. Eu vou pregar para os pequeninos, porque o Senhor está me dizendo nesta noite que precisa que o evangelho chegue aos pequeninos. A igreja do amanhã precisa ser plantada hoje. A mensagem de Deus para mim naquele DVD foi: cuida dos meus pequeninos. O pastor terminou o relato e disse: vamos cuidar das crianças. Deus, ó, o pastor no DVD, Deus está dizendo nesta noite que chamou gente para cuidar das crianças e essas pessoas estão ficando omissas. É hora de acordar e cumprir o ídolo do Senhor. Mas menino, eu chorava demais. Passava da meia-noite, eu peguei o telefone e liguei desesperada para o pastor Marco. Não é que o pastor estava acordado? Eu, pastor, chora, pastor, eu sei qual é o ministério. Aí o pastor dando risada lá, diga, filha, pastor, eu quero servir no ministério infantil. Ele disse, eu já estava esperando, eu só queria que você dissesse sim. A partir de domingo, você já assume o ministério infantil. Se como pastor e a menina que está lá, ele disse, deixe Deus trabalhar. Deus tira e coloca quem Ele quer. Deus está me dizendo que você vai assumir o ministério e eu não sou doido de dizer não para Deus. Eu disse, mas pastor, eu ainda não sou batizado. Ele disse, não me interessa. O que me interessa é a vontade de Deus. Você vai assumir o ministério infantil. Quando foi no outro domingo, antes a gente tinha os cultos de doutrina. No culto de doutrina, essa menina que estava à frente do ministério infantil, não é que ela viajou e nem avisou o pastor. Viajou sem destino. No meio da semana, o pastor me disse, eu não disse a você que você ia assumir o ministério infantil? A menina do ministério infantil viajou e nem me deu satisfação nenhuma. Isso para mim é insubordinação. Ainda que ela venha me dar alguma satisfação, eu, a partir de agora, assumo e dito, você vai assumir o ministério infantil domingo. E quando eu assumi aquele ministério que só tinha 4 crianças, 4 crianças, em menos de um mês, o ministério infantil multiplicou para 40 crianças. Nós tínhamos mais crianças na igreja do que adultos, porque o número de membros da igreja não chegava nem a 20, e nós tínhamos 40 crianças todo domingo. Tinha menino lá na minha casa, bora tio, é a hora. Eu pedi ao pastor para dar aula às crianças das 8 até as 9, porque às 9 tinha aula bíblica de adulto, eu não queria perder a aula bíblica de adulto. Aí a gente ia para a igreja, só que chegava criança na minha casa de 7 horas da manhã batendo, bora tio, é a hora, é a hora. E o menininho de Catarina, que na época tinha 6 anos, foi um dos meus primeiros alunos. Ela disse, pode levar o Ian, leva, porque contigo eu sei que ele está nos caminhos do Senhor. E aquele casal que cuidou e que ainda cuida até hoje de mim, me confiou um dos bens mais preciosos da vida deles, o filhinho deles, o Ian. O Ian não pedia uma aula bíblica, ele ficava animado para ir para minha casa. Aí a gente ia todo domingo para a igreja. E o Ian era muito usado por Deus, o Ian profetizava, o Ian gostava de estar na igreja e gostava de estar comigo. E cada vez que eu me entregava ao ministério infantil, mais Deus fazia agir. E eu comecei a pedir ao pastor, o senhor precisa me legalizar, eu quero me batizar. Como é que pode a pessoa assumir ministério? As pessoas que assumem ministério são pessoas batizadas. O senhor me dá um ministério, Deus está agindo e eu não sou batizada. E eu continuava indo para o ministério infantil, pregando para a criança, mas desse jeito. O pastor havia me ensinado que o Espírito Santo trata com cada um à sua maneira. E ele me disse,
Quem vai tratar de você é o Espírito Santo. Ninguém da minha igreja vai falar mal das suas vestes, nem do que você está vestindo ou falando. Mas é o Espírito Santo que vai tratar de você. Você quer ser batizada? Eu disse, quero. Aí ele disse assim, muito bem. Mas para você ser batizada, Deus vai determinar o dia. Esse pastor, Deus fez uma reviravolta na vida dele e ele saiu dessa igreja e assumiu um pastor amigo dele, que era o pastor Tony. O pastor Tony assumiu a igreja Sião Ágape. Quando o pastor Tony assumiu, eu estava lá e o pastor não tinha me batizado, o pastor Marcos. O pastor Tony assumiu, quando o pastor Tony assumiu, eu comecei a ficar no pé dele também. Pastor, o senhor não vai me batizar não? Aí ele, calma, Edilene, deixe Deus agir. Eu digo, o senhor vai tirar, então você vai me tirar do ministério, porque ele disse, os ministérios têm que ter à frente pessoas batizadas, eu não sou batizada. Aí ele disse, Edilene, quando Deus manda a gente obedece, eu não sou louco de tirar você do ministério infantil não. E o dia do seu batismo vai chegar, se preocupe não. Só que o pessoal da igreja começou a falar de batismo no rio. Eu morro de medo de sapo, de rã. Não quero batizada no rio não, eu quero na piscina. E as minhas crianças, quando a gente se reunia para fazer a reunião do Ministério Infantil, a gente começava a discutir os sonhos de Deus. Aí uma criança disse, tia, qual é o seu sonho? O meu sonho é ser batizada numa piscina. Não quero ir para rio, não. Aí uma menininha pequenininha, acho que ela tinha uns 3 aninhos, tia, eu vou orar. Eu vou orar e Deus vai agir. A senhora vai se batizar numa piscina, porque Deus é grande, tia. Deus só faz coisa grande e Ele resolve as coisas quando a gente pede. Eu disse, é mesmo, viado? Se é. Agora tem uma coisa. Diante de todo mundo aqui, tia. Se a senhora realmente for ser batizada numa piscina, como Deus está dizendo e como eu vou pedir para Ele, a senhora vai ter que levar o ministério infantil todinho com a senhora nesse dia. Aí eu disse, tá certo, vou dizer ao pastor, olha, uma menina minha, aluna minha, ela botou em oração e ela determinou que eu vou ser batizada numa piscina, a gente vai para uma piscina, mas o senhor vai ter que levar o ministério infantil junto. Aí ele disse assim, se isso acontecer, eu levo. Eu ainda estava trabalhando na livraria, clamando ao Senhor para ter mais tempo, mas eu estava lá na livraria porque eu não podia deixar a dona da livraria na mão. Era uma pessoa muito querida minha, eu me tornei amiga dela, eu considerava família também. Aí, eu tinha muito conhecimento com as pessoas, porque sempre fui assim, simpática com todo mundo, né? Nesse dia chegou o vice-prefeito da cidade e disse assim, oi, Edilene, tu tá numa igreja que gosta muito de fazer retiro, essas coisas, né? Eu disse, é. Ele disse, rapaz, eu vou viajar esse final de semana e eu vou deixar a chave da minha chácara contigo. Se vocês quiserem fazer lá algum retiro, fique à vontade, tá aqui a chave. O vice-prefeito me deu a chave da chácara dele. E na chácara dele tinha piscina, tinha casa, tinha piscina e lugar para todo mundo ficar. Eu peguei a chave, eu tremia, eu dizia, Deus, a oração da menina, o Senhor atendeu. Eu liguei para a casa do pastor, prepare, pastor, meu batismo vai ser numa piscina. O vice-prefeito nos deu a casa, pastor, nos deu a chácara, eu tô com a chave na mão. Aí o pastor disse, eita, Deus grande, é Deus grande mesmo, o senhor vai ter que levar o ministério infantil, viu? Vai logo alugando a van aí. E as irmãs da igreja, quando descobriram, não, é o batismo de Edilene, nós vamos fazer um festão. Resolveram fazer uma feijoada. E nesse dia havia mais 2 pessoas para se batizarem, a Elionai e o irmão dela, o Ezequias. E o pastor Tony marcou para o meu batismo ser na chácara desse vice-prefeito. E a igreja todinha foi para lá. E o pastor alugou uma van. Não sei como é que coube tanta criança numa van. 40 crianças numa van, um em cima do outro, e mais nós, né? O Ministério Infantil foi separado da igreja, foi só a van para o Ministério Infantil. O homem disse, se não der, eu levo duas vezes a viagem. O meu batismo foi numa piscina, rodeado de crianças, com as crianças cantando. E eu levei para esse batismo a minha irmã, a Edilene, para ver. Quando a Edilene e a Catarina e o Júnior não podiam perder, eles fizeram questão de estar lá também. O meu amigo, que eu levava para as mesas espíritas, também estava lá.
Quando a minha irmã viu eu descer as águas, fazer a profissão de fé, descer as águas, subir, ela chorava copiosamente, porque ela se lembrava das dominações espíritas que davam em mim, dentro de casa, as manifestações. Ela botava para chorar quando ela me via transformada, possuída pelo demônio. E ela disse: Deus libertou minha irmã, Deus libertou minha irmã. Deus, ele faz assim, ele nos liberta para que a gente propague a palavra dele. E ele estava me cobrando esse testemunho há muito tempo. Deus disse: filha, abre tua boca e conta o que eu fiz na tua vida, para que o povo entenda por que você fala tanto de mim com tanto zelo, com tanto fervor. O versículo bíblico que mais me segue e que eu tenho sempre ele em mente quando as coisas começam a ficar meio densas na minha vida é aquele que está em Lucas 1:37. Porque para Deus não existe impossíveis. Deus me batizou, Deus me libertou da dominação demoníaca. Deus me transformou, me colocou em sua obra e disse: cuida dos pequeninos. Eu estava na igreja agora, já estava cuidando das crianças. Mas aí Deus resolveu fazer outra parte na minha vida. Ele disse: eu vou ajeitar a sua vida. Eu não te quero só para ministra de criança, eu te quero uma senhora casada com filhos. E eu lembrei das maldições que o demônio tinha feito para mim. Ele disse: você não vai usar saia, você não vai casar porque você tem corrente de criança, você foi separada para cuidar de menino, você não vai casar com ninguém, nenhum namorado seu vai chegar ao casamento. Eu me lembrei dessas agonias todinhas e eu lembrei da promessa que Deus me fez no batismo: eu vou consertar a sua vida espiritual, financeira, sua vida em sociedade, sua vida por completo, porque eu sou Deus. No dia do meu batismo eu entendi que Deus estava agindo e transformando para que eu continuasse a caminhada. Júnior e Catarina, eu sempre pergunto para ela: por que vocês têm tanta coragem de fazer as coisas por mim? Eles disseram assim: porque a gente toma conta de você para que você tome conta de muitos. Às vezes você tem que pagar um preço muito alto para que aquela pessoa que você está cuidando chegue aos pés do Senhor. Mas quando Deus te ordena fazer uma coisa, você tem que cumprir, porque Deus sabe o que faz. Eu já estava na igreja, já tinha batizado, já estava na igreja já há 3 anos. E as senhoras da igreja disseram assim, a senhora da igreja disse assim: rapaz, essa menina gosta tanto de criança, essa menina não é casada. Quando eu me converti para Jesus, quando eu aceitei Jesus, eu disse para os namorados, eu tinha vários namorados antes de me tornar cristã, porque eu bagunçava muito com os meninos. Não era de me prostituir, mas eu gostava de enganar, dizer que era um nome e era outro, ia para festa, e o namorado só prestava para festa. Eu tinha tido vários namorados. E o último dele, eu tinha ficado noiva. Então, quando eu me converti, eu já havia acabado o noivado, e eu já havia dito que não queria mais ele na minha vida. E eu disse para mim: Deus, eu não quero mais casar. Eu não quero namorado nenhum. Eu vou seguir o teu caminho e pronto. Mais uma senhora da igreja foi lá em casa e disse: mas minha filha, você cuida tanto de criança e aqui morando sozinha, você precisa casar, ter filhos. Eu disse: a senhora deixa de ser alcoviteira, me deixa em paz. Eu não penso em casamento não, mas as velhinhas da igreja é um povo de oração. Quando o povo de oração bota uma coisa na cabeça e pede para Deus começar a orar no círculo de oração por mim, Deus mostra, Deus transforma. Aí vai que um dia, de manhãzinho, às 5 horas da manhã, o pastor Tom liga para mim e fez: Dilene, Deus tem uma coisa para te dizer. Deus, lá vem. O que foi, pastor? O que aconteceu? Diga. Deus está me dizendo para lhe dizer que quer resolver sua vida. Para isso, Ele quer o seu sim. Deus quer ajeitar a sua vida conjugal. Eu disse pro pastor: pastor, você não tem o que fazer na vida, não é? Ligar pra pessoa uma hora dessa pra estar dizendo coisas, dizendo que a pessoa vai casar, que coisa. Se ligue, pastor, não é isso não. Aí vai, Catarina diz a mesma coisa: Dilene, tu não pensa em casar não? Eu disse: pronto, agora lascou. 3, as velhinhas, o pastor e a minha melhor amiga Catarina. Será que isso é coisa de Deus mesmo? Eu aprendi uma coisa: quando Deus fala,
a gente tem o direito de pedir para ele confirmação. Que nem Gideão. Lembra de Gideão? Faz isso, Senhor, deixa molhado, pega fogo, não pega. Deus aceita que a gente peça confirmação. E é uma das coisas que nos atestam para a gente não ser enganado. Muita gente diz, foi Deus que falou. E você diz, é Deus? Se foi Deus, me confirma. Eu disse, é Deus, é o Senhor? Eu fui botar o joelho no chão e disse, é o Senhor? A terceira pessoa que me fala, se é o Senhor, se o Senhor quer que eu case, eu vou fazer para o Senhor o seguinte, eu vou fazer uma lista. Porque me disseram que a gente, para Deus, tem que fazer coisas impossíveis. Então eu vou fazer uma lista. Se é para eu casar, que seja com um homem que goste de cães, porque eu gosto de cães. Que goste de criança, porque eu amo criança. Que não me impeça de ir para a igreja, porque eu amo a igreja. E tem mais, quando esse homem chegar, o Senhor vai testificar no meu coração que é ele. Eu não vou procurar em igreja nenhuma. Se é o Senhor que está me dizendo que eu vou casar, o Senhor vai trazer esse homem até mim. Certo? Certo. Aí cheguei na igreja e disse, pastor, já falei com Deus, viu? Já fiz a minha lista para o Senhor. É só entre ele e eu, ninguém mais sabe disso. Aí o pastor disse, tá certo, vamos orar. Mas o pastor já estava com a intenção, né, que eu casasse e queria que eu casasse com o cunhado dele. E apareceu gente na igreja, apareceu crente na igreja interessado em mim, irmãozinho. Só que eu disse, pastor, não é com isso não, não é com isso não. Uma irmã da igreja, e os filhos dela sempre iam para a igreja comigo para ter aula de manhã, a irmã Cícera. Ela tinha uma casa aqui em Jacaré dos Homens, onde eu moro atualmente, em Jacaré dos Homens, e o marido dela havia morrido e ela tinha deixado a casa e ido para Xangrande para viver com a família dela. Só que aí ela resolveu voltar para Lagoas para vender a casinha dela. Quando ela voltou, ela veio frequentar a igreja batista daqui, né? Ela conhecia o pastor, foi visitar o pastor. E nisso estava lá na igreja o Genilson, o meu marido atual. Só que o Genilson havia sido convertido já há uns 3 anos e ele havia sido alcoólatra, né? Deus tinha libertado ele do álcool. E ele tinha feito um acordo com Deus também. Deus, eu estou te servindo, eu quero caminhar contigo, mas eu quero que o Senhor me dê uma esposa cristã. Eu não quero mais nenhuma mulher que não seja cristã. O Genilson, ele havia casado, antes de se converter ele tinha casado, tinha um filho, já um rapaz, e tinha se separado. Então ele estava servindo a Deus na igreja e estava clamando por isso, e a igreja todinha estava clamando por isso. Quando a irmã Cícera foi na igreja, encontrou o pastor Ezequiel estava batendo papo com o Genilson, e o pastor Ezequiel, quando viu a irmã Cícera chegar lá, foi lá conversar com ele, ele começou logo a falar para os dois sobre uma moça que tinha lá em Pernambuco, e que combinava muito com o Genilson. Ela disse assim, mas rapaz, lá em Xangrande tem uma moça que trabalha no Ministério Infantil solteira, ela dá certinho com o Genilson. Aí Genilson fez, será que não é ela? Oi, irmã, a senhora tá indo pra Pernambuco, vou amanhã. Não vai não, espera aí que eu vou em casa. O Genilson correu em casa, pegou uma foto que ele tinha, ainda uma foto que ele tinha tirado do tempo de católico, ao lado de um andor, ele cortou a foto, né? Tirou ele e disse, só irmã Cícera, a senhora leva essa foto para essa moça e a senhora vai dar o recado assim, vai dar meu endereço, vai dar meu e-mail e o telefone, porque se essa daí for a esposa que Deus escolheu para mim, eu vou casar com ela, ela vai ser minha esposa. E a irmã Cícera se lembrou que eu era braba, que eu já estava cheia com esse negócio das mulheres querendo me casar. Mas ela pegou e trouxe a foto e o endereço, o telefone e o recado do Genilson. Quando ela chega na igreja de manhã, um domingo, eu tô lá, terminei a aula das crianças, a irmã Cícera chega nesse tempo, ela era a zeladora da igreja. E ela começa a tremer, ficar branca, amarela. Eu disse, irmã, que a senhora tem suar? Não, que eu tenho um negócio para te dizer. Eu digo, da senhora, diga logo. Não, é porque eu tenho um negócio para te dizer e Deus me mandou, eu tenho que dizer, e portador não merece recado, mas eu vou dizer. Eu tive, aí contou a história que teve em Jacaré e tal, e me entregou a foto e os dados de Genilson, disse, irmã, se for de Deus, vai acontecer, ela disse. Aí ela disse assim, irmã, ele é o quê? Ele é professor de Lendo, gosta de criança também. Eu disse, é. Só que passou
um mês, passou uma semana, 15, quase um mês, e o Genilson não dava retorno dos e-mails que eu mandava. Dizia, irmão, só a Edilene lá de Xangrande, queria ser sua amiga e tal. E ele não me dava retorno. Só que nesse tempo, internet aqui em Jacaré era, aqui em Alagoas, uma cidade dele, uma cidade muito pequenininha, era coisa de novidade. Havia uma lan house, o pessoal ia para lan house. E o Genilson, ele não tinha acesso a essas internet em casa. Aí a irmã foi e ligou para ele e disse, olha, cadê? Você não dá retorno nenhum para a Edilene? Ela disse que mandou vários e-mails, não dá retorno. Aí ele correu para a Lan House para ver os e-mails e resolveu me ligar. Quando esse homem liga para mim, a primeira vez que ele ligou, nós passamos 1 hora no telefone. E a primeira coisa que eu perguntei para ele foi, você gosta de cachorro? Ah, eu amo cachorro, eu tive um cachorro chamado Jolie. Esse homem contou a história dele todinha no telefone, disse daquilo, que estava ansioso para me conhecer e tal. E quando ele falava, o meu coração estremecia e Deus dizia, é ele que será o teu esposo. Deus é. A gente começou a se falar no mês de abril para maio. No mês de junho, o Genilson resolveu ir na igreja onde eu estava. Só que tem uma coisa que eu esqueci de contar para vocês. Lembra que os demônios disseram que eu nunca ia usar saia? No dia da semana do meu batismo, que eu me batizei, o pastor disse, Edilene, você vai dirigir o culto. E quando o pastor disse, você vai dirigir o culto, o Espírito Santo foi altamente limpo ao falar comigo. Filha, essas vestimentas, não. Eu fui na cidade perto da minha, em Gravatar, e corri para lá. Disse, Deus, como é que o Senhor quer que eu me vista? Você vai colocar uma saia, você vai colocar-se como uma missionária. Aí eu comprei uma saia e uma roupa de crente. Quando eu fui comprar a roupa, o pessoal da loja que já me conhecia fez, tu vai fazer algum teatro? Tu usando saia, senão eu quero essa saia. E eu me vesti assim, ó. Essa pessoa que só se vestia desse jeito, passou a se vestir assim. E nesse dia que eu fui dirigir o culto, eu chamei Júnior e Catarina para ir nesse culto. A gente não tem nenhuma foto desse culto, porque o Júnior tremia que só, porque ele nunca tinha me visto de saia, só vestia calça. Quando ele me viu e viu a transformação que o Espírito Santo havia feito em mim, ele só sabia glorificar a Deus, só sabia agradecer. As fotos que a gente tirou nesse dia saiu tudo tremido. Porque Deus transforma você de dentro para fora. Bom, voltando ao Genilson. Em junho, o Genilson chegou na igreja lotada de gente lá em Xangrande. E no dia dos namorados, o Genilson me pediu em namoro diante de toda a igreja, na frente do pastor. O pastor quase teve um ataque do coração. Ele disse, Edilene, você não conhece esse homem, a gente não conhece a vida dele, como é que você vai aceitar? O pastor, mas é ele que Deus está dizendo. A gente começou a namorar em junho, em dezembro nós casamos, com tudo que tem direito. O que o demônio tinha dito, que eu nunca ia casar, olha só o meu vestido de noiva. A gente foi alugar esse vestido numa loja. Quando eu contei a minha história para a dona da loja, ela ficou tão entusiasmada com a minha história e pasme. A dona da loja também era crente, era de Cristo. Ela disse assim, não, eu faço questão de reduzir esse preço desse aluguel, porque eu faço questão de ver a obra de Deus acontecer. Quem me casou na igreja foi o pastor Tony. O primeiro casamento do pastor Tony na igreja Sião Ágape. Olha aqui, ó, o Genilson. E aqui sou eu no dia do meu casamento. 3 anos depois que eu estava na igreja convertida, foi que Deus me incumbiu de casar. Aos 37 anos eu casei. Aos 39 anos eu fui mãe. Quando todo mundo dizia que eu não ia ser mãe, os médicos diziam que eu não ia ser mãe por causa da idade. Por causa do meu organismo que era tão fraco, eu fui mãe e nasceu a Esté. Contra tudo e contra todos, porque Deus quando faz, Ele faz assim.
Eu vou encerrar por aqui, mas vou deixar para você o seguinte. Deus, Ele transforma, Ele muda destino se você quiser, se você se dispôs aos pés do Senhor. E quem quer que aconteça isso, Ele faz o milagre acontecer, porque Ele é Deus de promessa, Ele não é homem para que minta ou para que invente, Ele é Deus de promessa e Deus cumpridor de promessa. E Ele não quer que nenhum de seus filhos se perca. Se hoje eu sirvo a Deus, se hoje eu me entrego de corpo e alma à obra do Senhor, porque eu sei de onde eu vim e eu sei os milagres que Deus tem feito na minha vida. Se eu fosse falar que eu ia falar horas, dias e não ia acabar de tanto que Deus fez. Só quero dizer para você é o seguinte: eu sou um milagre de Deus, mas você também pode ser. Testemunhe o que Deus fez na sua vida, modifique a vida de outras pessoas, creia que Deus Ele é transformador, Ele ama cada um de nós de maneira especial e para cada um Ele tem um plano diferente, Ele tem projetos. A Bíblia nos diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus, Ele só quer acima, Ele só quer grande. Ele não quer que nenhum filho dele se perca, Ele quer todos caminhando para Ele, porque nós fomos feitos para isso, para adorar a Deus, para servi-lo, para glorificá-lo e para agradecer por sermos esses filhos aqui nesse mundo e que vamos terminar essa nossa jornada aqui, correr para Ele, descansar nos braços do Pai. Creia, Deus tem um propósito na sua vida também. Fiquem com Deus e espero que tenham aprendido um pouquinho com a minha história. Beijo para todo mundo. Tchau.